Bom, a primeira dica que eu quero dar aqui para você é a respeito do pezinho de máquina. Primeiro lugar, se você tiver até eu tô filmando aqui nessa minha máquina mais antiguinha, por quê? Se você tiver numa máquina antiga que não desloca a agulha, você simplesmente vai conferir se o pezinho ele é desse larguinho aqui, ó. Se ele dá a margem de 0,75, que é a margem normal para máquina doméstica. Então, como que é a margem de costura? Ela é daqui, ó, da onde bate a agulha, que é aqui do meio dele, até na lateral tem 0,75. Então, aqui, ó, desse meio até aqui tem 0,75. Mesma coisa tem do lado de cá. Então, reforçando, se você está numa máquina que não desloca a agulha, você tem que conferir se tá com pezinho e se esse pezinho ele te dá a margem de 0,75 certinho, tá ok? Se você estiver em uma máquina que desloca a agulha, aí você vai posicionar a agulha e vai fazendo o teste, pode ser num papel ou num tecido, e vai deslocando a agulha até você perceber que ela vai te dar a margem de 0,75. Isso, gente, é de extrema importância, porque se você tiver com o pezinho errado, ou se a sua máquina ela desloca a agulha e você não regula para 0,75, aí o que acontece? As suas peças não vão se encaixar, porque você vai lá, pega a tabela, para quem está na máquina doméstica, que a margem de costura é de 0,75, e aí tá te dando uma margem diferente disso, como que essas peças vão encaixar? Então, foi tudo calculado para quem tá na 0,75, certo? Ah, Natália, mas como que eu faço para ajustar se eu tiver na máquina que desloca a agulha? Você, como eu falei, você pega um papel ou um pedaço de tecido, traça uma linha e vem costurando e vem medindo. Vem medindo e vê se tá chegando no 0,75. E aí você vai regulando a agulha, tá? Isso é para quem está na máquina que desloca a agulha. E é como eu falei, se a tua máquina não desloca a agulha, aí é só conferir o pezinho, medir o pezinho e tá tudo ok. Se ele dá 0,75, beleza. Agora eu vou mostrar aqui na industrial. Para quem está na industrial, até aqui, ó, na minha tem essa fita aqui, porque eu marquei aqui a medida de 0,75. Por quê? Porque esse pezinho, que é o pezinho normal que vem na industrial, a medida, a margem de costura que ele dá é de 0,5 centímetro. Então, aqui, ó, da onde bate a agulha, ó, olha lá, ó, desci a agulha, tá vendo? Ela pega aqui no meio do pezinho, então daqui para cá, para a beiradinha é meio, daqui para outra beiradinha é meio. Então, por isso que tem lá a lista de cortes, quantidades e medidas para quem está na industrial. Só que eu pus essa fita aqui porque eu queria costurar com a margem de 0,75, mas sinceramente eu não gostei de fazer isso aqui. Achei que não ficou legal, para mim não deu muito certo. Eu vou até tirar isso daqui depois e vou ver se eu consigo achar um pezinho de industrial que me dê 0,75. Por enquanto eu não achei, tá? Vou ter que fazer uma adaptação, já me deram uma dica aqui de como que faz. Mas, você querendo, você pode costurar com essa margem de meio, tá? Que aqui no projeto tem a lista lá de cortes, quantidades e medidas para quem está na industrial, que aí a margem é de 0,5 centímetro, ok? Então, só observar isso. Industrial, gente, que eu saiba até hoje, eu não sei se tem industrial que desloca a agulha. Essa minha aqui não desloca, então é o pezinho que vai dar a margem de costura. Então, você de qualquer maneira, você confira o pezinho, porque eu já tive o caso de uma aluna que estava costurando na industrial com um pezinho de teflon, e aí esse pezinho
ela estava tendo problemas para encaixar as partes, né, dos trabalhos dela. E aí fomos ver, era o problema do pezinho, que era um pezinho diferente desse aqui original, um pezinho de teflon, e ele dava uma medida menor ou maior que 0,50. Então ela estava trabalhando com a tabela de medidas para máquina industrial, que a margem é de 0,5 centímetro, e quando vê, o pezinho dela estava dando mais que meio. Aí também não funciona, né? Porque se foi calculado para meio, você tem que trabalhar com o pezinho de meio. Se foi calculado para a margem de 0,75, que é na doméstica, você tem que trabalhar com o pezinho de 0,75, certo? Então, sempre observar isso. Qual tabela que você escolheu? Você escolheu trabalhar com de meio, que normalmente é para industrial, ou com 0,75. E aí, você tem que ajustar a sua margem na sua máquina ou o pezinho de acordo com a tabela que você escolher, ok? Senão não dá certo, senão as suas peças não vão se encaixar. E é fundamental para que você consiga realizar o seu trabalho, porque senão, repito, as partes não vão se encaixar se você não observar muito bem esse detalhe.